o mito, ele é muito livre, né? Por que ele é muito livre? Porque ele é a linguagem mais simbólica e mais poética que existe sobre a vida, né? Então, a gente tentar, por uma vontade científica, descrever o que é o mito, definir o que é o mito e ter um objeto ali bem conceituado na nossa frente, é ao meu ver, Um tiro no pé também, né? Eu ia dizer um crime epistêmico, sabe? Um tiro no pé, com certeza, porque ninguém vai conseguir. Né? Tanto que você tem livros e livros e livros, autores e autores e autores que tentaram, que falaram, praticamente todos falam coisas certas, coisas que fazem sentido, mas nenhuma dessas coisas é suficiente, porque ele sempre escapa, ele sempre é mais, né? É claro que o mito também é uma narrativa, né? E que ele é uma narrativa que nasce da oralidade, nasce dessa necessidade, né? Necessidade mesmo do ser humano contar história, e é por isso que ele não morre nunca, por mais científica que seja a sociedade, né? Por mais que ela queira chamar o mito de mentira, de falsidade, né? A dizer que o mito é uma falsidade, é uma mentira sobre alguma coisa, né? Isso é um ponto de vista científico, né? É marcado pela ciência, como se houvesse uma verdade, né? Mas o mito, na verdade, ele não é nem mentira, nem verdade. Ele não está nessa lógica de busca de verdade. Que não é sobre certo e errado também, né? Eu acho que muito do método científico entrar em conflito com a ideia de mito é que não existe um entendimento de quando a gente fala, existe um mito tal. Não é que a gente está falando que esse mito é uma verdade, que de fato existiram criaturas lendárias e poderosas e deusas e blá 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 no mundo com a gente. Uhum. A verdade que isso traduz é que as pessoas acreditaram nisso em algum momento, por tais razões históricas, tais razões emocionais, sociais, antropológicas, etc. E essas razões culminaram em uma tradição que foi sendo passada. Uhum. Razões espirituais também, né? Eu Sim. acho que o mito ele tem muito a ver com a questão do espírito. Você ouvir um mito é como se fosse uma linguagem para a alma, né? Uma linguagem para a alma no sentido, que é outra coisa que também ninguém sabe definir, mas é no sentido, né? Da nossa necessidade espiritual, da nossa necessidade de ir além justamente do certo e do errado, né? Que é tão conflituoso. E você ouve um mito e cada um ouve, entende, interpreta e vivencia o que quer, né? O que pode, o que está apto a vivenciar. Né? Tanto que vários mitos têm várias versões diferentes também. Exatamente. Então, essa é uma grande característica do mito, né? Essa coisa dele ser dinâmico, versátil. Até porque como ele é moldado pelas pessoas que contam ele sempre vai sendo transfigurado com o tempo. E muitos mitos também viraram coisas maiores depois. Acho que o primeiro que me vem à mente, assim, quando eu penso nisso, é que um mito que não morreu. Eu sei que A Bela e a Fera é um conto muito clássico da Disney, que é inspirado no mito de Eros e Psique, da mitologia grega. Que é um negócio que é muito, muito antigo. Então, a gente vê que essas coisas, elas não só continuam vivas, mas elas se traduzem para novas realidades que a gente está. Uhum. Porque as histórias, elas não ficam ultrapassadas, elas se reinventam, né? A gente está sempre recontando elas de formas diferentes. Grandes conjuntos de histórias, né, que durante muito tempo foram significativos para uma cultura. Acho que um exemplo muito grande que a gente tem até hoje é Ilíada e Odisseia, né? De volta aos gregos clássicos, que o próprio Homero, que é uma pessoa de verdade, que realmente escreveu aqueles poemas, ele conta como se eles fossem os mitos que a gente entende hoje como mitos, como se fossem verdades universais. Então, para ele, realmente tinham essas figuras mitológicas fazendo tais coisas com essas pessoas que eram de verdade. E hoje a gente entende que não, existe uma separação. E é até difícil de definir o que separa o mito da história de verdade nesses casos. Mas esses episódios pontuais, eles existem, né? A gente consegue dar algumas autorias, mas a maioria a gente não consegue porque é muito maior do que um único autor que se consagrou. Porque o próprio Homero, a gente acredita que seja um homem de verdade, né? Um ser humano que viveu na Grécia e escreveu, claro, mas ao mesmo tempo ele retoma histórias que ele mesmo ouviu de outros que vêm, né? Que carrega com ele uma ancestralidade, né? Então não tem uma origem certa. É como se é o grande mistério, na verdade, né? O mito, nesse sentido, é o grande mistério. Narram
encontros entre seres que habitam esferas diferentes. Então, essa coisa de você poder passar da humanidade, do nível da humanidade para o nível dos deuses, né? E dos deuses adentrarem o mundo humano e os humanos terem, né, em alguns casos bem específicos, o direito de adentrar o mundo dos deuses, né? Até porque os deuses mitológicos, eles são muito humanos também. Exato, Eles não têm essa questão de ser uma figura a mais que a gente não alcança. Eles são todos reflexos muito claros do que significava para um ser humano a guerra e a colheita e a morte e a vida naquela sociedade, naquele tempo, naquele momento. Esses arquétipos se reproduzem, né? Tipo, a gente tem um deus da guerra na mitologia grega, a gente tem um deus da guerra na mitologia japonesa, a gente tem um deus da guerra na mitologia nórdica, e eles traduzem as culturas daqueles povos de sua própria maneira, mas aí sai um mesmo padrão psicológico, né, de ser muitas vezes muito violentos, no caso da guerra em específico, sanguinários, por aí vai. Isso se repete em todas as outras figuras divinas que a gente vê em mitologia. Outra coisa, Amanda, é que a gente está falando muito de mitos antigos, né, os mitos considerados, das culturas consideradas primitivas ou primeiras. Né? Os mais clássicos também, né? Os clássicos e tal. Mas é importante também dizer que nem todos os teóricos do mito vão concordar com isso, né? Mas eu gosto dessa visão, porque é aquilo que eu falei, eu acho que o mito não pode ficar preso numa caixinha. Ele é livre. Então, a gente tem os mitos contemporâneos também, né? Que não são mentiras e falsidades. São forças, né? Forças que habitam o nosso inconsciente e a nossa psique. Que são coisas que são maiores do que a forma como a gente vê ela literalmente, né? Exatamente. Elas são muito maiores, tipo o mito da contemporaneidade, o mito da tecnologia. A gente pode falar de quase qualquer coisa em termos de mito hoje em dia, para ser sincera. Porque o mito é muito uma entidade também. Tem muito a ver com o valor e o caráter que a gente vai atribuindo às coisas ao nosso redor. Então é justamente essa interpretação, eu vejo. Eu acho que o mito da tecnologia é um ótimo exemplo para mostrar o quanto a tecnologia ela foi tomando conta da nossa existência de uma forma, porque existe todo um discurso que endeusa a tecnologia. A tecnologia então, assim, é um deus no novo mundo, né? É a deusa da tecnologia. A gente pode falar a mesma coisa do consumo, do mercado. Se você for para pensar, são puras invenções da sociedade, né? Da cultura. Aconteceu. E que a gente cultua. Cultua. Tem até templo, né? O templo do consumo, que é o shopping, o centro comercial, a loja, né? Agora está migrando para a tecnologia. O mito da ciência, né? De que tudo só pode ser verdade se for comprovado cientificamente. Um grande mito também. Outra grande força que atua sobre nós, né? E que, inclusive, divide, né? Opiniões e tal. Então, a gente cultua, mas nem todo mundo cultua os mesmos deuses, né? Então, essa dinâmica do mito, ela continua viva na nossa cultura, né? E eu acho que é interessante, né? Não separar. É por isso que no início eu falava de que o mito, na verdade, é uma episteme, é uma forma de conhecer o mundo, né? É uma forma de... uma relação com as forças que atuam no mundo, né? E são forças que são psíquicas, né? Que são dotadas de energia. O Jung fala em energia psíquica, né? Então, são forças que são capazes de nos mover sem que a gente perceba, sem que a gente tenha consciência disso, né? Então, o mito, nesse sentido, numa sociedade oral, pré-científica, etc., ele tinha o status dele quase eu, né, arriscaria dizer com nossas palavras de hoje, de verdade, assim, no sentido de que, bom, as pessoas viviam em função dele. Mas hoje, numa sociedade científica, ele já não tem o mesmo status no mesmo lugar. Ele vai atuar mais no inconsciente mesmo, né, sem que a gente perceba, mas ele nunca, pelo menos me parece que ele nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de atuar e nunca vai deixar de haver mitos atuantes numa sociedade, né? E isso do mito cair para um caráter secundário é muito interessante também, porque o mito, hoje em dia, ele tem
um aspecto de história infantil, muitas vezes, né? Meu primeiro contato com o mito foi quando eu estava numa livraria com meu pai, quando eu tinha 7 anos, eu vi um livro gigante escrito Mitos e Lendas para Crianças. Eu falei, por favor, pai. Aí joguei meu charme de filha caçula e levei o livro pra casa e, tipo, era uma coletânea com todos os mitos clássicos, assim. E eu fiquei encantada com aquilo, e aí só na faculdade eu comecei a entender o que é um mito para além de uma narrativa ficcional. Tinha um caráter muito ficcional, um mito pra mim antes. E aí entra essas diferenciações, né? Que o mito, além do conto, são coisas diferentes. O conto, ele é ficcional e literário. Então, alguém escreveu ele, tomou autoria por isso, e é uma produção que é mais recente também, né? Então, os povos antigos, eles se baseavam na cultura oral porque era a linguagem que eles tinham no momento. Com a evolução da escrita surgem os contos e as obras mais complicadas, os romances, por aí vai, que são perpetuações e traduções disso para nossa atualidade, mas enfim. E a Lânia tem um caráter de também ser essa questão da tradição oral, que a gente vai repassando, mas ela não é um mito propriamente dito, porque, ao meu ver, a lenda tem um caráter mais folclórico. Por exemplo, uma lenda é muito diferente no Nordeste brasileiro do que vai ser no Norte, por exemplo. São coisas completamente diferentes, o imaginário coletivo desses espaços. E a questão dela se ancorar na realidade é que a lenda ela vai além da história mágica, né? Tipo, aí tem pessoas que a gente fala que são lendas. Tipo, as lendas... O Steve Jobs é uma lenda da Apple. A gente tem muito isso. Então, as lendas têm muito a ver com as coisas que sobrevivem e se consagram, ao meu ver. E não é impossível uma lenda virar mito. Sim. Né? Assim como os contos têm características do mito também. Então, assim, a gente estabelece algumas diferenciações, né? Porque é possível falar de lenda sem falar de mito, é possível falar de conto sem falar de mito. Mas, ao mesmo tempo, não são categorias tão separadas, né? Elas... a lenda do vampiro, né? Sim. Que tem uma ancoragem, uma história, né? É um mito que surgiu de um conto. Isso Que é engraçado. E de uma lenda, né? De um personagem lendário, assim. Que gerou uma história, mas depois a sua história era tão potente que ele tomou conta de muitas narrativas, em muitos contextos diferentes e em muitas culturas diferentes, né? Até se tornar um mito, né? Aí você pode dizer que ele é ao mesmo tempo lenda e mito, né? E conto. Sim. Então, eu acho que é interessante não separar, né? Quanto menos a gente puder categorizar nessa área, assim, é importante. Né?